Oi, gente, boa tarde. Aqui estamos nós para mais um dia de comunhão, para compartilharmos porção da palavra juntamente com você nessa live vespertina. Glória a Deus, aleluia. Saindo do dia e recebendo a noite, na viração do dia, nós louvamos ao Senhor. Você que já entrou, já aperta no aviãozinho e vai chamando os irmãos e amigos para que nós possamos compartilhar, conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, os fundamentos do reino, e compartilhar o nosso dia, liberar palavras proféticas para quem tem reunião no templo hoje, nas casas, nos lares, né? As células, os pequenos grupos, né? Que Deus possa realmente estar assim, trazendo você. Nós louvamos a Deus que aqui está a Suelen, já chegou. Também temos aqui quem? Meu Deus, Jaciara. Seja bem-vinda, vamos divulgando, vamos anunciando e vamos chamando as pessoas para estarem conosco aqui nesse momento de compartilhar a palavra de Deus, como foi seu dia hoje, como foi a sua manhã, como está sendo, né, o seu dia. Esse é um dia onde eu e você vivemos o propósito de Deus, o dia ainda não acabou. Segundo a cultura judaica, a viração do dia é às 18 horas, mas nós, aqui do Ocidente, exatamente às 24 horas, né? Ainda falta um tempo ainda para que o dia termine, mas dentro de uma cronologia, manhã, tarde, noite, estamos iniciando aqui e eu tenho certeza que tem algo tremendo sobre a sua vida. Meu Deus, nosso amigo está chegando aí, ó. Vamos chegando, vamos apertando o aviãozinho. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta tarde. Aliás, nesta tarde, sim, início de noite, né? Já finalzinho da tarde, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. E eu resolvi fazer essa live de segunda a sexta, sempre às 17 horas, de onde eu estiver. Se tiver Wi-Fi, estaremos ligadinhos aqui na nossa live Fundamento do Reino, Vida Cristã, Comunhão, Relacionamento, um tempo de comunhão, de qualidade, para que nós possamos estarmos juntos, louvando, adorando, edificando uns aos outros na palavra do Senhor, porque eu sei que Deus tem uma palavra para a minha vida e Ele tem uma palavra para a sua vida no dia de hoje, não é? Como foi o seu dia? Como está sendo o seu dia, né? Vai apertando aí, aperta o aviãozinho aí, vai compartilhando e já nós estaremos dando início, né, de uma forma mais efetiva nessa nossa live de hoje. Creio que Deus tem algo sobrenatural para a minha vida e para a sua vida também, e vai ser tremendo a gente poder estar desfrutando desta comunhão, dessa intimidade, desse tempo de meditação na palavra de Deus. Estamos chegando aí, os irmãos estão chegando, estão compartilhando, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nossa irmã Suelen,
Deus abençoe, minha amada. Glória a Deus. Nós estamos aí é um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor junto com os amados irmãos na tarde desse dia. Não é? Para muitos hoje é dia de reunião no templo, adoração ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Há outros que estão com as suas células, seus pequenos grupos, não é? Para que possa estar louvando também ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar comigo. Ele vai falar com você na tarde desse dia. Vamos ficar ligadinho, aleluia, e vamos convidar, vamos chamando os irmãos, convocando, compartilhando, porque Deus tem algo novo, tem um alimento novo para nós na manhã desse dia. Ah, sim. Na tarde desse dia, para a minha vida e também para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Deus tem uma obra e tem uma palavra para nossas vidas no dia de hoje, e você não pode ficar de fora. Convide aí seu VAP, seu vizinho, seus amigos, seus parentes, para que nós possamos estar meditando na palavra de Deus, palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso, voltou. Glória a Deus. Chola Blanque. Seja bem-vinda. Vai apertando aí, seja bem-vindo. Vai apertando aí o aviãozinho e vai convocando. Vamos compartilhar essa live, porque eu sei que Deus tem uma palavra na sua vida. Você está aí no momento de café, ou de repente está no momento de descanso, não é verdade? Vem chegando, vem compartilhando, vai apertando aí, ó, este aviãozinho e vai convidando, vai chamando, porque hoje tem uma palavra na sua direção. Amém? Tem uma palavra na sua direção e eu sei que Deus, Ele vai compartilhar algo sobrenatural. Sobrenatural na nossa vida, para a glória de Deus. Vem chegando, os irmãos estão chegando. Olha aí, ó. Tá chegando nossos irmãos, nossas irmãs, né? Meu Deus, Catiane. Rapaz, eu tô para fazer uma operação de cataratas, porque o farol já não está trabalhando muito bem, mas se Deus quiser, essa operação de catarata vai sair, eu vou ficar vendo até visão de raio-x. Meu Deus, Ferreira chegou aí, escuta, opa, entrou. Vamos divulgar, vamos apertar o aviãozinho e vamos estar convidando para um tempo de edificação, para um tempo de comunhão, um tempo para a gente compartilhar as coisas do reino, né, irmãos? Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar das nossas experiências. Aqui também você pode colocar o seu pedido de oração, não é verdade? O pedido de oração em favor da sua vida, da sua família. E nós vamos assim orando uns pelos outros, nesta comunhão, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, também avisando que hoje nós teremos aqui no Ministério Essência da Vida, a 3,5 km do centro de Santa Maria de Jetibá, nós temos ali a nossa quarta profética. Será sobrenatural. Você é meu convidado especial
para estar adorando a gente. Então nós vamos orar pela sua família sim, meu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer assim, ó. Eu oro por você e você ora por mim, para cumprir o mandamento da palavra. Orai uns pelos outros. É exatamente isso. É isso que Deus ele quer. É assim que o Senhor nos quer, orando uns pelos outros no tempo que se chama hoje, no tempo que se chama agora. E olha o que a Bíblia diz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Observa que não é a oração de qualquer um. É a oração de um justo. Aí você vai falar assim, nós não somos justos, nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a nossa justiça e nos torna justo em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Creia na oração. A Bíblia diz que o poder de Deus. Ontem nós falamos sobre a oração. Ficamos um bom tempo aqui, né? Falando sobre a oração, ministrando sobre a oração, compartilhando a respeito da oração. E hoje nós vamos falar sobre um outro fundamento. Ontem nós falamos sobre o fundamento da oração, a importância da oração, as vitórias através da oração, como Deus muda uma situação através da oração, como Deus realiza grandes coisas através da oração. Então eu quero te incentivar. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, seja um jovem de oração, porque a melhor coisa que nós podemos fazer é orar. E a Bíblia mesmo diz, né, irmão? Clama a mim e responder-te-ei. Se eu quero encontrar com meu Deus, se eu quero obter de Deus uma comunhão, uma intimidade, eu preciso ir pelo caminho da oração. E nesta noite, aliás, nesta tarde, olha o vício de linguagem. Nessa tarde, eu vou esperar mais um pouquinho, né? Vamos dar mais 5 minutinhos para a gente poder entrar na palavra. Enquanto isso, você tem a oportunidade de convidar, né, um irmão, convidar um amigo, aquele amigo que está um pouco frio na fé, está um pouco distante, ou aquele amigo que gosta da palavra, ele gosta de receber a palavra, você convida ele para que ele possa estar realmente compartilhando, e a gente vai crescendo junto, e a gente vai, como a Bíblia diz, né, levando, aleluia, amém, minha amada, amém, levando a carga um dos outros em oração. Vamos estar orando junto, compartilhando junto. Por quê? Porque Deus tem uma palavra. Estou querendo colocar aqui um fundo musical, mas estou encontrando algumas dificuldades no meu tablet, porque está dando assim, mude para youtube.com, não é a versão aqui, e está difícil de entrar um louvor de fundo musical. Mas nós vamos adorando ao Senhor. Nosso irmão Davi, glória a Deus, seja bem-vindo, aleluia, vai apertando, vamos divulgar, vamos apertar esse aviãozinho para que nós possamos compartilhar a palavra para o maior número de pessoas. Não é verdade? Depois dessa palavra, essa live vai estar salva e você poderá compartilhar com outros amigos e irmãos a respeito da palavra de Deus, e vai ser assim um tempo muito precioso, um tempo onde nós vamos estar
adorando ao Senhor. E eu queria já te convidar a abrir a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser reconhecido como Atos do Espírito Santo. Aleluia! Para que nós possamos, nesta tarde, trazer aqui uma palavra baseada nos fundamentos do reino. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, não é? Você que achou aí, glória a Deus, né? Aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, para nossa meditação. Aleluia, eu sei isso. Vamos orar para ele voltar sim, para voltar para os caminhos do Senhor, voltar para casa. Amém? Vamos interceder, minha irmã Jaciara, vamos interceder. Ore, né, pelo meu esposo. Volta, traz ele qualquer quarta-feira dessa. Se você é daqui, é bom você colocar da onde você é, porque de acordo do local que você mora, eu posso te indicar para que um pastor possa fazer uma visita, um irmão possa visitar, indicar um local para você estar reunindo. Geralmente, aqui no nosso ministério, nós temos sempre reunião de homens e depois aquela comunhão gostosa, sempre acompanhado de um suculento churrasco, não é verdade? E é uma bênção. Aleluia! É sua irmã, né? Nós vamos orar, vamos orar. Inclusive tem um trabalho de mulheres maravilhosos aqui no nosso ministério, liderado pela nossa querida irmã Catiele, juntamente com todas as mulheres ali, um trabalho terça sim, terça não, de 15 dias, uma oportunidade muito interessante. Mas coloca aí da onde você é, para a gente poder estar indicando pessoas que possam estar dando sustentação, né? Suporte às pessoas que vão poder estar auxiliando você, auxiliando a sua irmã, auxiliando a sua família. Olha só, eu quero ler já a palavra do Senhor, já são 5h20, aliás 5h19, a palavra de Deus que diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado. Jesus. Aleluia. Olha que palavra nós lemos aqui no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo é um capítulo onde a severa pregação de Pedro. Pedro está ministrando uma palavra tremenda, falando a respeito do poder de Deus, falando a respeito de Jesus, que os homens prenderam, que os homens pregaram ao Senhor na cruz do Calvário, que os homens estavam ali perplexos até por causa de quê? Por causa de um milagre. Porque diz a Bíblia que Pedro e João, eles iam para onde? Eles iam para o templo, estavam orando a Deus. Pedro fez aquele milagre importante, segurou na mão do coxo, levantou o coxo e deu uma palavra, liberou uma palavra de ordem, dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E aí o que aconteceu? O povo ficou atônito e o povo ficou muito perplexo de ver o quê? O milagre que tinha acontecido. E ali eles começaram apegando-se o mendigo. Pedro e João correu maravilhado para junto dele, para o pórtico, para receber. E ali Pedro começou a pregar o que estava acontecendo.
e diz: o que vocês estão vendo aí é o Jesus que vocês entregaram para ser morto, né, para ser morto diante de Pilato, mas vocês negaste publicamente, né, o santo homem de Deus, santo e justo, e pediu que um assassino fosse solto. Lembra quando, na ocasião da Páscoa, que dava um indulto, então soltaram Barrabás, prenderam Jesus? Pedro está dizendo: vós mataste o autor da vida, né, a quem dentre os mortos Deus ressuscitou, né, mas pela fé no nome de Jesus curou este homem. Porque quando o milagre aconteceu, teve um tremendo respaldo para que Pedro pudesse testificar e anunciar aquilo que o Senhor havia feito. E contudo, Pedro diz: irmãos, eu sei que vossos líderes fizeram com Jesus. Foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Olha, Pedro trazendo a elucidação de todo o mal que os líderes religiosos da época e o povo também, solicitando que Jesus fosse preso e que Barrabás fosse solto. E aí ele diz: entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que seu Cristo havia de sofrer. Então era, na verdade, o que? Era um propósito, aleluia, era um propósito, era a irmã Solange, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, Felipe, glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo, vai amassando aí, vai amassando esse aviãozinho aí e vai divulgando. Então Pedro, depois que Deus usa tanto Pedro quanto João, a porta do templo chamado Formosa, que ele mete a mão assim no paralítico e levanta, traz o paralítico, dá uma ordem no nome de Jesus, o paralítico levanta. Então eles ficaram ali atônitos e Pedro anunciando, dizendo: sabe quem fez isso? Foi aquele que vocês mataram, foi aqueles que vocês crucificaram, que preferiram que soltasse a um homicida, a um bandido, e deixasse o Senhor preso. A ele, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, porque era necessário cumprir os desígnios e propósitos de Deus. E aí o que Pedro diz? Pedro aproveita esta oportunidade e Pedro prega uma mensagem. Pedro traz uma palavra tremenda para aqueles homens judeus. Pedro diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Esta tarde eu gostaria de compartilhar sobre arrependimento. Meu Deus, nós falamos muito, né? Existem muitas coisas na Bíblia que nós falamos muito, mas muitas das vezes temos a dificuldade de viver, temos a dificuldade de colocar em prática. E essa palavra, este fundamento do reino é essencial. Por quê? João Batista disse: arrependei-vos. Jesus veio dizendo: arrependei-vos. Pedro veio dizendo: arrependei-vos. Então nós entendemos que o arrependimento é a porta de entrada para o céu. Amém? Arrependimento é a porta de entrada para o céu. Só que muitas das vezes o arrependimento ele é muito mal compreendido. Por quê? Muito mal compreendido. Porque existem... Deu uma caidinha aí. Existem pessoas que pensam, Edilene, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Existem pessoas que pensam que arrependimento é o quê? É você esquecer. Que arrependimento é você ter uma amnésia. Arrependimento é você, na verdade... Ô, Sandy, Deus abençoe. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Né? Que arrependimento é você esquecer. Arrependimento é você deixar lá. Arrependimento é como se você tivesse assim uma amnésia. E ainda tem outro. Arrependimento
para muitos, é como se fosse uma tristeza profunda. Aí as pessoas acreditam e acham que isto é arrependimento. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que o arrependimento, essa palavra no original hebraico, chama-se techuvá, que significa volta à origem. Aleluia. Deixa eu botar minha Bíblia aqui, né? Volta à origem. É Deus nos chamando para voltarmos à origem. Arrependimento dentro de uma visão bíblica, na verdade, é dar meia volta. Não é fazer um giro de 360 graus, não, mas um de 180 graus. É caminhar numa posição diferente, numa rota diferente. E nós sabemos que sem arrependimento não há mudança na vida das pessoas. Então eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor, eu demorei muito para aprender isso. Uma pessoa geralmente pede perdão movido por um arrependimento ou movido porque ele foi pego no ato demais, né? Minha internet está toda hora vai e vem. O arrependimento, para muitos, existem pessoas que só pedem arrependimento quando é descoberto a paz do Senhor, pastora Alba, nossa edredom, minha e da minha esposa, aleluia, da minha família, né? A irmã Alba, pastora Alba, ela tem sido assim uma bênção, continua intercedendo. Então o arrependimento, para muitos, ele só acontece quando ele é desmascarado ou quando ele é descoberto. Eu já tive essa experiência, não é? As pessoas não se arrependem por causa do Espírito Santo ou por causa da sua própria consciência. A pessoa, muitas das vezes, ela se arrepende porque não tem mais jeito. Você já viu aqueles programas policiais? O ladrão é preso, o assaltante é preso, e aí a pessoa chega e fala bem assim, eu me arrependo, eu estou arrependido, mas só está arrependido porque foi pego em flagrante, foi preso. E muitas das vezes acontece isso na vida espiritual, na vida do nosso relacionamento espiritual. Oh, meu irmão Braga, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, glória a Deus, abraço na família, estou chegando aí, dia 1º estou aí, aleluia. Então nós observamos o que, meus irmãos? Nós observamos que muitos dizem que arrependem, vou assim usar um termo, quando é pego, né, com a mão na botija. Aí não tem mais para onde ele fugir. Mas o verdadeiro, o genuíno arrependimento é aquele que é promovido pela tristeza gerada pelo próprio Espírito Santo em nossos corações. Porque o arrependimento fala de mudança. Agora, só muda quem tem consciência do erro. Existem pessoas que não se arrependem porque ela não tem conhecimento, não tem a visão, não entende a necessidade de mudança. Então, se eu não tenho necessidade, eu não sinto necessidade de mudança, eu não tenho que me arrepender. É como se a minha consciência, a minha mente está cauterizada. Não é verdade? Então nós precisamos aprender a nos arrependermos, porque o arrependimento restaura a honra. O verdadeiro arrependimento restaura a honra. E o verdadeiro arrependimento, ele é promovido pelo Espírito Santo. Observa que Pedro disse, arrependei-vos
e convertei-vos. O que acontece com a igreja na atualidade? Geralmente a gente vai em vários cultos e às vezes até a gente comete erro pregando, e quando é a hora do apelo, a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? Mas quem é que não quer, né, irmão? Todo mundo quer aceitar Jesus. Enquanto, na verdade, o convite era para ser assim, ó, quem nesta noite, nessa tarde ou nesta manhã, se arrepende dos seus pecados e quer entregar a sua vida para Jesus. Porque muitos se decidem, mas não se arrependem. Porque o arrependimento é revelado através e ao longo de uma caminhada. Porque se o arrependimento é mudança de posição, eu só vou ver o fruto do arrependimento ao longo de uma caminhada. Não é uma atitude que vai revelar o meu arrependimento. Não. O que vai revelar o meu arrependimento é a minha caminhada ao longo da minha vida cristã. Eu aprendi que não importa o pecado que você, que eu, que nós cometemos. O mais importante é a nossa atitude depois de cada pecado. Não é verdade? É a nossa atitude depois de cada pecado. Isso, pastor Alba, o arrependimento tem que vir primeiro. Porque é o arrependimento que restaura o quê? A honra. É o arrependimento que restaura a honra. Não é aquele arrependimento como que remorso. Eu gosto muito de demonstrar a diferença de arrependimento e remorso na figura de Pedro e na figura de Judas, não é? Porque o verdadeiro arrependimento, ele gera vida, mas o remorso gera morte. E o Senhor tem nos chamado para quê? Para que haja arrependimento. Como nós pecamos todo dia, quase que toda hora, precisamos aprender a praticarmos a busca pelo arrependimento de nossos pecados cometidos. Agora, se o Espírito Santo não te convencer, não é gerado o arrependimento no seu coração. Você já teve assim, mediando um conflito entre irmãos, não é? E aí a gente às vezes querendo dar uma forçada de barra para resolver um problema, a gente fala, irmão, fala com ele aí que você está arrependido, fala que você se arrepende, não é? E aí a pessoa fala assim, não, estou arrependido, me perdoa, né? De boca para fora. Mas na verdade não houve o arrependimento produzido pelo Espírito. Olha o nosso pastor aí. Hoje eu aprendi a pronunciar o nome dele. Éder Bunker. Aleluia. Glória a Deus. Então o que acontece? Tem muitos irmãos que diz o quê? Que se arrependeu, mas não tem mudança. Quando João Batista estava batizando, vinha muita gente para ser batizado por ele e alguns fariseus. E eles disseram o quê? Produzir raça de víbora, produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, o arrependimento, ele tem que produzir fruto na nossa vida, irmão. E qual é o fruto que o arrependimento vai gerar na minha e na sua vida? Mudança. Nós precisamos mudar. Por isso que lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, está escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, e se converter, aleluia, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. É isso, pastor Alba. O arrependimento gera mudança. Então eu quero entender o seguinte, se tem aquela pessoa que não muda, não teve então o verdadeiro arrependimento. Geralmente quando nós ouvimos uma palavra dessa ou falamos, a gente lembra logo de alguém
da família, do trabalho, da escola ou da igreja, do ministério, da célula, do pequeno grupo. Mas essa palavra é como um espelho, é para mim. Eu preciso aprender a me arrepender, porque o arrependimento gera mudança. Então, a mudança que você quer, ela começa pela porta do arrependimento. Arrependei-vos para depois você se converter. O que é conversão? Conversão é o que? Mudança. Então, eu só posso mudar verdadeiramente quando eu me arrepender. Porque o arrependimento livra. Olha só, a Bíblia diz que Deus mandou Jonas ir até a cidade de Nínive. Né? Ai, meu Deus, estão ligando para mim, mas eu não posso atender. A cidade de Nínive. E lá, na cidade de Nínive, o que aconteceu? Foi apregoado. Ainda 40 dias e Deus vai subverter a cidade de Nínive. Aí, irmãos, o rei de Nínive, o que aconteceu? Ele apregoou um jejum. Apregoou um jejum. E o jejum que for apregoado gerou no povo o quê? Arrependimento. O arrependimento, por sua vez, liberou o quê? Confissão de pecado. E esta confissão de pecado aplacou a ira de Deus. E Nínive não foi subvertida. Então, nós entendemos que o arrependimento, como diz a pastora Alba aqui, nessa live, gera mudança. Você lembra que Esdra, o escriba, subiu como se fosse um púlpito de madeira, abriu o livro da lei e começou a ler. E à medida que Esdra ia lendo, o povo ia sendo convencido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo estava gerando no coração do povo o quê? Arrependimento. E o povo começou a sentir tristeza pelo seu pecado. O povo começou a sentir nojo pelo seu pecado. E diz a palavra que longe, lá longe do arraial, se ouvia um misto de choro e de júbilo. Era o poder da palavra de Deus gerando arrependimento no coração do povo. Então, um dos instrumentos que Deus usa para gerar o arrependimento é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele precisa de um instrumento. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, as pessoas não vão se arrepender por causa de uma boa conversa. As pessoas não vão se arrependerem por causa de um almoço, de um churrasco, de um jantar. Não. As pessoas se arrependem porque a palavra de Deus, através do Espírito Santo, gerou mudança no seu interior. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, quer dizer, corta dos 2 lados. Ela vai na divisão da alma e do espírito, junta e medula, e somente ela é apta para discernir as intenções e pensamento do coração. Agora imagina se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, que não tem intimidade com a palavra de Deus, que não dá ouvido à voz de Deus. Você vai ter remorso, mas não vai ter arrependimento. E o arrependimento é exatamente a união da palavra com o Espírito Santo. Não é verdade? É que a pastora está falando aqui, ó, até as atividades de uma pessoa arrependida
tem outra atitude, é verdade. Porque o arrependido, ele não faz para se justificar. O arrependido, ele entende que Cristo é quem o justifica. E outra coisa, pastor Alba, o arrependimento quebra a estrutura de orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela tem a maior dificuldade para se arrepender. Porque ela acha que está certa, que é do jeito dela, que tem que ser da maneira dela, e só funciona se for daquele jeito. Mas não é assim com Deus. Tem que funcionar do jeito dele. E pior coisa que tem é que a gente vai para a igreja para cantar. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, lê do engano. Já dizia o pastor David Killa, o crente, ele não fala mentira, ele canta mentira. Meu Deus do céu, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, o que é isso, Jesus? Precisamos de um verdadeiro arrependimento. Nos arrependermos da forma que tratamos uns aos outros, tratamos o nosso cônjuge, da forma que nós tratamos os irmãos da igreja, da forma que nós tratamos os menos favorecidos. Precisamos nos arrepender também da forma como bajulamos as pessoas, aquelas que têm alguma coisa para nos oferecer. Precisamos nos arrepender. Precisamos. Não é verdade? Deus precisa nos dar um coração segundo o seu coração. Aquela música do Diante do Trono. Dai-me um coração igual ao teu. Porque nada vai voltar. Aleluia. Vai e volta. Porque esse eu, irmão, é terrível. Nós temos 3 inimigos. Não é? Nós temos que lutar contra o mundo, o sistema do mundo. Nós temos que lutar contra o diabo. E nós temos que lutar contra a nossa natureza, irmão. Misericórdia. Irmãos, o mundo você saiu dele. O diabo você expulsa. E a sua natureza? Que está com você. Que anda com você. Irmão, nessa tarde, eu quero te incentivar a você orar a Deus e pedir ao Senhor para gerar em você um quebrantamento. Sabe por quê? Porque quem não se quebranta, se quebra. Então, se você é uma pessoa que se arrepende, se você é uma pessoa que é fácil, meu irmão, a gente fala assim, poxa, Davi, ele errou tanto, Davi fez tanta barbaridade, Davi mandou colocar Urias na frente da batalha, Davi se relacionou com a mulher de Urias, olha, Davi fez tanta coisa, e a Bíblia ainda chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Tem gente que eu não entendo isso. Irmão, Davi era um homem que sabia se arrepender. Você vê ao longo da Bíblia, você não vê Davi cometendo o mesmo pecado 2 vezes. Não é verdade? Não, isso não é. Isso aqui é arrependimento. Agora, você hoje, essa semana você erra, pede perdão, se arrependeu. Semana que vem, erra. Mês que vem, erra. Misericórdia. A pessoa já fala assim, você já tem 1000 perdões já garantido. Sabe por quê? Porque a queda já não é mais um acidente. Já virou uma prática na vida daquela pessoa. Durante muito tempo na minha vida, isso aconteceu. Aconteceu. Irmãos, eu digo uma coisa, a falta de arrependimento amarra a nossa vida. A falta de arrependimento gera, sabe o quê? Doenças na nossa vida. A falta de arrependimento interfere na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na nossa vida mental. Porque quando você não se arrepende, você está fortalecendo a sua natureza, a natureza carnal.
você está fortalecendo a cobiça, você está fortalecendo o quê? O erro, você está fortalecendo, meus amados irmãos, as obras da carne na sua vida. Mas nessa tarde, eu venho aqui diante do Senhor falar para você, é tempo de se arrepender. Que o Espírito Santo nos dê um batismo de arrependimento. E que nós possamos nos arrepender não somente pelas ações, mas também pelas omissões. Que é aquilo que você pode fazer e você não faz. E você não se arrepende disso. Deus está nos chamando para o arrependimento, irmão. O arrependimento não te faz inferior a ninguém. Pelo contrário, é uma atitude de reconhecimento quem Deus é e quem você é no mundo espiritual. Imaginou uma igreja com o coração arrependido? Um pequeno grupo com o coração arrependido, uma família com o coração arrependido, irmão. É céus abertos sobre a casa, é céus abertos sobre o ministério, é céus abertos sobre a igreja. Então o que nós temos que fazer, meu irmão? Nós temos que aprender. Arrependei-vos e convertei-vos. Alguém já dizia, não é o fato de você dormir numa garagem que vai fazer de você um carro. E não é o fato de você frequentar determinado grupo ou denominação evangélica que vai te fazer filho de Deus. Uma das características do filho de Deus é arrependimento. Eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender. Se nós parássemos hoje, só hoje, e colocar no papel o que nós precisamos nos arrepender só de que aconteceu hoje na nossa vida. Pecado de omissão. Podia orar, mas não orou. Podia jejuar, não jejuou. Podia ler a Bíblia, não leu. Podia ajudar nas tarefas de casa, não ajudou. Podia visitar, não visitou. Podia interceder, não intercedeu. Olha quantas coisas eu e você precisamos de nos arrependermos. Agora, a falta de arrependimento é uma armadilha, tá? É o caderno inteiro, pastor. É melhor nem comprar caderno, não. Tem que comprar aquela resma, né? Aquela resma de papel ofício. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa com estrutura de orgulho, tem dificuldade de se arrepender. E ao não se arrepender, ela também não reconhece quem ela é. Ao não reconhecer, ela tem dificuldade de pedir perdão. Aí acontece o quê? Acontece Provérbio 28:13. Aquele que encobre. Por que eu encubro o meu pecado? Por que eu encubro? Toda hora está caindo aqui. A conexão está caindo, mas vai voltar. Vamos ficar ligadinho. Quando eu encubro o meu erro, é porque eu não tive ainda a consciência. Eu ainda não fui convencido. Eu não me deixei ser convencido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o coração. Essa palavra não é só para as pessoas se converterem, não. É para a gente se arrepender. Se arrepender de quem nós falamos mal. Se arrepender de quem nós criticamos. Se arrepender do espírito de soberba, de nos colocarmos acima das pessoas. É para a gente nos arrependermos de acharmos que nós somos os melhores. Se eu fizer, vai ficar melhor. Tem que ser do meu jeito. Irmão, tem que ser do jeito do Espírito Santo. Porque a obra não é tua, a obra não é minha, a obra é de Deus. Então nós precisamos de arrependimento. Por isso que aquele que cobre o pecado não prospera. Por quê? Porque não se arrependeu. Se não se arrependeu, é porque não é o quê? Não teve mudança. Não se converteu.
É como se eu estou indo para o sul e faço uma volta para o norte. Isso é arrependimento, é mudança de direção. Então hoje, eu estou inspirado na palavra que o pastor da nossa igreja está pregando aos domingos, aquela série Fundamentos do Reino, não é? E falei ontem sobre oração e hoje falando sobre arrependimento, é porque o arrependimento abre o céu. Arrependimento abre o céu. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. A falta de arrependimento é característica do soberbo. Porque o humilde, ele se arrepende com a facilidade, meu irmão. Ó, tá facinho, facinho. E o arrependimento é a porta de entrada no céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha só, é o fundamento do reino, o arrependimento. Agora eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Muitas vezes, você e eu, nós seremos confrontados. Porque o arrependimento nos leva ao reconhecimento de quem nós somos. E o reconhecimento de quem nós somos nos leva a pedir o quê? Perdão. Meu Deus! Perdão! Perdão, irmãos. Perdão. E quando chega na hora de pedir perdão, é onde o arrogante, o soberbo, encontra a maior dificuldade. Mas olha, capítulo 11, versículo 28 de Mateus, Jesus faz aquele convite, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E depois ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí, irmãos. Você quer parecer com Jesus? Seja humilde. Aleluia. Quer parecer com Jesus? Se arrepende dos seus pecados. Aleluia. Quer se parecer com Jesus? Entenda que o arrependimento vai te levar às conquistas maiores. Sabe por que eu e você ainda não desfrutamos de coisas maiores? Porque nós somos ruins de arrependimento. O apóstolo Luiz Hermínio fala bem assim, ó, quem é bom de argumento é fraco de arrependimento. Nós temos muita gente boa de argumento. Se você parar para ouvir, você até chora. Você vai até falar assim, meu Deus, é verdade. É verdade. É verdade. Não é verdade não, irmão. É só bom de conversa. Mas a palavra é o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Olha só. Você lembra aqueles 4 amigos de um paralítico? Ele estava já acamado e os 4 amigos resolveram levá-lo até Jesus. É até tema de uma palavra. Atitudes que geram mudança. Faz parte do arrependimento. Atitudes que geram mudança. E aqueles 4 amigos resolveram levar aquele paralítico até a casa onde Jesus estava. Eu não sei se era um culto, eu não sei se era uma célula, eu não sei se era um pequeno grupo, eu sei que Jesus estava ali e a multidão estava. E quando eles chegaram, eles olharam e viram que não tinha como introduzir o cego, o coxo, o paralítico, dentro daquela casa. É o paralítico. Não tinha como levá-lo até aquela casa. Aí, o que aconteceu? Eles tiveram uma ideia. Vamos destelhar, vamos tirar, fazer um espaço no teto e vamos descê-lo até a presença de Jesus. E assim o fizeram. Quando, imagina, numa sala, num espaço,
uma multidão, Jesus falando, de repente alguém mexendo no teto, a curiosidade, os curiosos tudo olhando, o que está acontecendo, meu Deus, e ali vem descendo aquela cama, 4 cordas, né? E ali descendo até a presença de Jesus. Jesus olha para aquele homem e a primeira coisa que Jesus faz é: perdoado te são os teus pecados. Aí, os judeus, os fariseus estavam lá, da religião dos fariseus estavam lá, e falaram assim: quem é esse que pensa que pode perdoar pecado? A Bíblia diz, Jesus conhecendo o quê? O coração deles. Disse: qual que é mais fácil dizer? Perdoado te são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda. Irmãos, aqueles homens tiveram uma atitude de levar até a presença do Senhor. Aleluia, a paz do Senhor, Cristiano. Levar até a presença do Senhor. E quando Jesus olhou, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Perdoar o pecado, irmão. Jesus, ele toca na alma para curar o corpo. E tem muito corpo que está enfermo, está doente. Sabe por quê? Falta de arrependimento. Falta de arrependimento. Sai de um ministério para o outro. Não pede a bênção do pastor. Não vai lá conversar com o pastor. Precisa se arrepender, meu irmão. Volta lá. Pastor, me perdoa. Eu aceitei Jesus aqui. O Senhor me batizou aqui, me casei aqui. Meus filhos foram apresentados aqui. Agora eu saí como um ingrato. Eu quero te pedir, pastor, perdão. Ore por mim. Meu irmão. Techuvá. De volta às origens. Que o Espírito Santo possa, vou usar uma palavra do nosso pastor Éder Bunker, que o Espírito Santo possa nos vencer por dentro e por fora, e nos levar, e gerar em nós, e produzir em nós um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que muda a história da nossa vida. Porque, irmãos, mudando a história da nossa vida, muda também a história da nossa família, da nossa casa, da multidão que está em volta de nós. Então a minha palavra nessa noite, já início de noite, é que possamos nos arrependermos. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Meu Deus, é tempo de arrependimento. Vamos rever, como diz aquele hino, né? Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, vou retornar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, que possa ser um tempo de arrependimento. Não que ninguém aponte o dedo para nós. Não que ninguém lança no nosso rosto as nossas obras má. Mas que o Espírito Santo de Deus nos convença, porque você tem o Espírito Santo. Não precisa ninguém falar para você, não precisa você ser revelado, não precisa ter uma profecia, eis que eu te digo, eis que eu te falo. O Espírito Santo está em você, você tem a marca da promessa e você sabe o momento certo de se arrepender. E eu te digo, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então a palavra de hoje é arrependimento. No hebraico, techuvá, que significa volta às origens, que nós possamos voltar ao lugar
da onde nós nunca deveríamos ter saído, que é aos pés do Senhor. Esta palavra, primeiro, é para mim e depois é para você. Arrependimento restaura a honra. Lembra? Ai, meu Deus, vai vindo a ministração. Lembra daquele filho pródigo que pegou a herança e o pai ficou triste não por causa do dinheiro, mas porque o filho já considerou o pai morto, né? Você está morto, me dá minha herança. O filho foi e tem aquela experiência que você sabe, gastou tudo que tinha e quando acabou veio crise naquela terra, veio fome, ele foi procurar trabalho e deram trabalho para tomar conta de porcos. Ele que tinha tudo na casa do pai, agora estava tomando conta de porcos. E os porcos se alimentavam de uma hortaliça chamada alfarrobas. E aquele jovem desejou comer das hortaliças, mas nem isso deram a ele. E a Bíblia diz que quando ele estava lá comendo, diz a palavra que veio um sentimento no coração dele. Ele lembrou e disse: quantos jornaleiros, quantos serventes, quantos empregados estão na casa do meu pai e agora eles têm pão em abundância e eu estou aqui, desejando comer a comida dos porcos. Irmãos, o destino para quem não se arrepende é o distanciamento de Deus e, naturalmente, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra minha agora. Ser impedido, não por Deus, mas por ele, de desfrutar daquilo que o pai tem, porque ele saiu da casa do pai, ele foi embora. Mas aí aconteceu o que nele? Arrependimento. Ele falou: o quê? É ruim, hein? Eis que eu pequei contra o céu e contra ti, meu pai. Já não sou digno de ser chamado com o teu filho, mas me receba como um dos teus empregados, como um dos seus jornaleiros. Então, o arrependimento mudou a história daquele jovem, daquele filho pródigo. E ele pode mudar a minha história, o arrependimento, e pode mudar a sua história. Talvez você não saiu da casa do Senhor, mas saiu da presença do Senhor. Talvez você não saiu da presença do Senhor, mas saiu do propósito de Deus na tua vida. Talvez você não saiu do propósito de Deus na tua vida, mas você saiu do desejo, da leitura, da vida de intimidade com o Espírito Santo. Então a palavra de hoje é arrependimento. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Ô, meu profeta chegou agora? Agora na hora que eu vou encerrar? Poxa, irmãos, vocês precisam conhecer a Igreja da Decisão lá em Maricá. Queria que o pastor Rubio colocasse aí o endereço. Você que mora naquelas regiões de Maricá, Ponta Negra, não é? Aquela região ali, você, São José do Embaçaí, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Isso, né? Bota aí, mestre, bota aí, profeta, bota aí o endereço da igreja aí, né? Vai lá visitar a Igreja da Decisão, vai ser muito bem recebido. Deus tem uma palavra sobre a sua vida, o profeta pastor Rubem, ele vai estar ministrando aí uma palavra e eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você e dizer que de segunda a sexta-feira, sempre das 17 horas até as 18, nós temos um encontro marcado, né? Temos um encontro marcado aqui para falarmos sobre os fundamentos do reino. Ontem nós falamos sobre oração e hoje falamos sobre arrependimento. Amanhã, venha, esteja conosco e você vai poder compartilhar. Porque aqui há uma interação. Eu falo, você coloca aí, você ministra e nós vamos aprendendo uns com os outros. Mas a palavra hoje é arrependimento. Deixa de ter nariz empinado, desce do salto, deixa de soberba, que a Bíblia diz no Salmo de número 103,
E o versículo 14. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é arrependimento. E amanhã nós estaremos juntinho aqui das 17 até as 18 horas na live Fundamento dos Reinos. Fundamento do Reino de Deus. Amém? Ontem falamos sobre oração. Hoje falamos sobre arrependimento e nessa ocasião você também pode colocar aí pedido de oração, você pode compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, você pode compartilhar as bênçãos do céu, o que Deus está fazendo, né? Porque como diz o Fernandinho, grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus vai fazer neste lugar, amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça esta noite já, Senhor, início de noite, e pedimos que a mão do Senhor possa estar abençoando cada irmão que entrou aqui nessa live, cada irmão que vai ver esta live, porque ela estará salva, aleluia. Nós queremos pedir, Pai, que a boa mão do Senhor e que todos eles, Pai, amanhã, eles possam chegar mais cedo, Senhor, chegar das 17 até as 18 horas, para que possamos crescer junto, edificando uns aos outros em amor, Pai, para que o Teu reino seja estabelecido na nossa vida e através da nossa vida. Abençoe as igrejas que vão se reunir hoje à noite nos seus templos para glorificar o Teu nome, para pregar a Tua palavra. Dá-nos uma reunião no nosso ministério, Ministério Essência da Vida, profeta Éder Bunker, nas quarta profética hoje. Se você mora em Santa Maria de Jetibá, São Luís, Santa Luzia e adjacência Grande Recreio, venha, mas venha com sede, vai descer aquela rampa com sede de busca, porque Deus tem uma palavra na sua direção, aleluia. Eu também creio no poder da oração. Que Deus te abençoe, graça e paz em nome de Jesus. E não se esqueça, arrependimento, as portas que nos levam ao reino dos céus. Shalom!